Olá, bem-vindo ao episódio 192 de Vida nos Trilhos. E hoje nós vamos conversar com Carlos Salinas, ele que é empreendedor, fundador do podcast Varejo UAU, sócio fundador do Mundo IVA, e ele vai compartilhar conosco suas histórias, desafios nesta jornada empreendedora. E eu vou contar um segredinho também para vocês. O Carlos Salinas também é gringo. Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui eu e o meu parceiro Jefferson Pérez, nós destrinchamos técnicas e os comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas com as quais mais convive. Então junte-se a esse time para começar a sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E aí, Jefferson, então temos 2 gringos aqui, né, Jefferson? Você viu? Você no meio de 2 gringos. Então eu acabei descobrindo isso, hein? Hoje eu fui falar gringo aí antes de começar o podcast e os 2 responderam ao mesmo tempo, né? Foi até engraçado. Carlos, seja bem-vindo, é um prazer, né, uma honra ter você com a gente aqui no nosso podcast hoje. O Edward fez uma pequena introdução aí sobre você, mas se ficou faltando alguma coisa, agora você tem a oportunidade de complementar e falar pra gente o que é o Mundo IVA. Bom dia, muito obrigado pelo convite, antes de mais nada, né? Para mim é uma honra, né? Porque estou participando desse podcast que afinal foi a inspiração, né, para o meu podcast, né? Então, mais do que uma inspiração, foi uma trilha mesmo, né, que vocês proporcionaram e que possibilitou isso, né? Então, muito obrigado mesmo. Só um pequeno adendo, né? O Mundo IVA realmente é o meu empreendimento, minha empresa, né? Só que ela está se transformando. Varejo UAU, além de ser o podcast, ele é também a empresa, né? Porque legal. Dentro dessa jornada, o que era, né, um trabalho focado na maior experiência assim, de trabalho da minha vida, né, que é o mundo corporativo, tecnologia, novos negócios. Era uma estrutura que era focada a captação de novos negócios nesse mundo corporativo. De um tempo para cá, foi migrando esse objetivo e passou a trabalhar mais no lado do varejo. E como são mercados bem particulares e bem diferentes, né, aí houve essa mudança de nome, né, e virou Varejo UAU, que tem essa conotação de brincar com varejos que surpreendem, né, varejos que tem alguma coisa a mais. E que encantam, né? Encanta, né? Que faz uma diferença na vida do cliente, né? É uma experiência, né? Essa é a palavra, né? A palavra é exatamente conquistar a experiência e nesse momento em que tudo está muito digitalizado, as pessoas compram muito na internet e o varejo físico está aí numa entre-safra entre que não sabe muito bem o que fazer, como se adaptar a isso, e tem quem já está utilizando todo esse processo de digitalização do mundo, né, para criar e trabalhar criando novas experiências e coisas bacanas para os clientes, né? Agora, Carlos, aqui no podcast a gente está começando, nós vamos depois lá no final, lá no meio, a gente vai voltar a falar do podcast. Nós vamos começar agora com a Vida nos Trilhos. E geralmente quando a gente faz a entrevista por Vida nos Trilhos, a gente começa perguntando para a pessoa como que foi a infância, quem influenciou mais, se foi o pai, foi a mãe. Conta um pouquinho do Carlos Salinas lá na infância. Ele é um pouco gringo, né? Provavelmente não foi aqui. Que gringo.
E é gringo? Que gringo é esse? Eu sou um gringo do sul, né? Da Argentina, no caso, né? O Edward é do norte, eu sou do sul. Estamos nos extremos do mundo e nos juntamos no Temos um Brasil, Papa né? argentino, hein? Agora E temos um o Papa argentino, né? Exatamente. E, Né? mas, enfim, eu nasci na Argentina, numa cidade pequena, lá chamada Concepción del Uruguai, que a Argentina tem uma peculiaridade, né? Se você vê o Brasil, ele tem muitos polos de cidades muito grandes, muito importantes, né? Importante no sentido do tamanho, né? De metrópoles e tal. E a Argentina, ela é muito concentrada. Então, você é de Buenos Aires ou é do interior do país, né? Que se chama. Eu sou de uma cidade no interior do país, né? De Concepción del Uruguai. E desde os 10 anos, morei em Buenos Aires, mas a gente nunca deixa de se considerar do interior, né? E, enfim, a infância foi uma infância normal. Eu sou o filho menor, né, de 3 irmãos, e foi a infância sendo o queridinho, né, o mascote da família, né? Então, Aqui a gente chama de raspa do tacho. o rasta do tacho. E literalmente, a diferença com meus irmãos, do segundo dos meus irmãos, é 11 anos. Então, Olha só. era bem raspa mesmo, né? O inesperado Legal. da O família, né? temporão. E os seus pais ainda moram lá? Não sei se estão vivos ou Então, não, meu irmãos. pai é falecido, né? Ele faleceu há uns 4 anos, e a minha mãe é viva, né? Ela mora em Buenos Aires e teve assim eles tiveram um papel engraçado, porque eu sempre me considerei o ovelha negra da família, né? Que dos 3 irmãos, fui o que casou mais cedo. Aí a minha primeira esposa era brasileira, né? Aí que começou a ser essa mudança, né? Já fugia dos padrões de um casamento e tal, que era o planejado e alguma coisa mais organizada, né? Aí, de repente, Sim. num verão de férias e tal, conheço uma brasileira e surge Já aí, viu, né? aí surge É, Você tava em férias aonde? Em Bombinhas, em por ali? Florianópolis, em Florianópolis. Olha lá, Florianópolis. Tinha que ser nessa região, tinha que ser, né? Enfim, aí, bom, tivemos essa história. Foi um primeiro casamento, na verdade. Aí nós passamos 13 anos, tivemos 3 filhos e viemos morar no Brasil. E aqui no Brasil esse primeiro casamento terminou, né? Então, além de ser o cara que fez a história meio estranha, né? Aí fez o primeiro que separou também. Enfim, foi assim sempre uma vida diferente, né? Mas é engraçado porque eu sempre me vi muito diferente, digamos assim. Meu pai era funcionário público e então ele tinha essa vida de emprego mais estabilizado. Ele se aposentou como funcionário público. Sempre foi um cara muito reto, muito correto e trabalhava numa uma petroleira da Argentina chamada YPF, né? Que é um equivalente à Petrobras aqui. Certo. Enfim, o conceito de vida estável, né, era muito forte lá em casa. E eu nunca tive essa afinidade com ter uma vida tão estável assim, né? Eu não enxergo a vida tão estável, né? Tão linear, né? Eu entendo a vida como altos e baixos, picos e vales e tal, né? Então, todo esse modelo de vida, eu sempre me vi como alguém diferente. Até que, de repente, quando eu tenho meus filhos, né? Eu me vi
de repente, fazendo coisas com eles, tendo atitudes com eles, que eu comecei a me perceber que eram as mesmas atitudes que meus pais tinham comigo, né? É Então, interessante. muito interessante, porque aí vi que, no fundo, não era tão diferente assim, né? Havia... Queriam proteger, queriam cuidar. É, então, foi um aprendizado, né, que só veio no ciclo de eu como pai, né? Então, a minha vida foi sempre bem nesse sentido de infância e tal, é, sem muitos sobressaltos, escola, colégio, vizinhos, amigos. Foi sempre não teve grandes assim episódios, né? Então foi uma vida de família, de valores assim bem importantes, de respeito pelo outro, e pela individualidade do outro, apesar das diferenças. E são coisas que eu vejo que realmente trouxe comigo, né? Não, muito bacana. E quando que você veio para o Brasil? Eu vim em 2001, né? Foi um ano muito particular, né? Porque a Argentina teve bem nesse ano uma crise econômica, né? Das tantas, hoje está tendo mais uma, né? E eu vim assim em outubro desse ano, de 2001, e em dezembro de 2001 estourou a economia argentina, aquele plano que o pessoal lá chamou de Corralito, né? Que foi uma equivalente ao plano Collor aqui no Brasil, né? O pessoal não conseguia tirar dinheiro do banco. Eu tinha vindo Sim. com uma empresa argentina, aí, enfim, aí comprometeu todo o projeto que tínhamos organizado para funcionar aqui. Então, enfim, foi Um uma desastre. coincidência. Foi. Entendi. Mas e aí você veio a trabalho para o Brasil, certo? Isso, Estava ligado numa empresa mas quando que você decidiu mudar para o Brasil? Como é que foi esse processo, né? Você estava tudo bem, Argentina, vinha passar férias de vez em quando no Brasil, né? Pegar as praias, né? Do sul. E aí quando que então, você falou, não, eu vou mudar para o Brasil? E aí todo mundo na sua casa olhou, como assim mudar para o Brasil? é mais ou É, menos isso. Mas sabe que foi engraçado isso, porque eu nunca planejei vir ao Brasil até o momento final, né? Mas eu sabia por muito tempo que eu viria morar ao Brasil. É, com, sei lá, 20 e poucos anos, falando normalmente, né, com qualquer amigo e tal, era muito comum eu dizer, olha, eu não sei como, nem quando, nem porquê, mas eu sei que vou morar no Brasil. E eu estou tão certo disso que eu não vou nem trabalhar para isso acontecer, porque eu sei que olha só. as coisas vão me levar para lá, né? E esse sentimento foi muito claro e foi muito tranquilo. Eu trabalhava na Argentina, tinha um bom emprego, tinha um emprego assim mais comercial e profissional, então estava tranquilo, mas eu sabia que meu lugar era o Brasil. E quando surgiu a ideia de vir ao Brasil definitivamente, foi meio que, cara, é agora. Vamos mudar, vamos simplesmente mandei a minha família, eles vieram aqui um ano antes, e eu ia ficar lá trabalhando um projeto que ainda estava muito incipiente, para que a empresa onde eu trabalhava viesse e se instalasse no Brasil e em Florianópolis. Sim, E aí sim, começou entendi. todo um processo que levou um ano, né? Que para a Argentina e tal, Florianópolis é um lugar de praia, de turismo, né? Exato.
Então, houve todo um processo para convencer aí que Florianópolis também era tecnologia, havia outras coisas, né? E tem muita tecnologia por lá, né? É, Agora, claro, eu entendo que você havia casado com uma brasileira, certo? uhum. E então ficou morando um tempo na Argentina para depois vir para cá, foi isso? Sim, foi um bom tempo, foram 10, mais de 10 anos lá. Entendi. Então você conseguiu um bom motivo para vir para o Brasil. Casou com uma brasileira, foi o primeiro passo. Sim, mas esse foi, na verdade, o passo que confirmou, Ah, né? sim, E passaram 10 anos, só que sim, a sensação de vir para o Brasil, primeiro era uma suspeita. Quando houve o casamento, e o casamento necessariamente nos levou para morar em Buenos Aires, bom, aí houve uma certeza. Era só sim, esperar, sim. assim, né? Era uma questão de tempo, né? Sim, sim, sim. Tá certo. E agora, comentando assim, né? A gente sempre gosta de perguntar aqui no Vida nos Trilhos, nessa jornada, assim. Aí você começou, daí você veio com o emprego, e aí Uhum, chegou um momento que você começou a empreender, certo? isso. Tá. Então, antes de falar do como é que foi isso, né? Esse empreendimento e como que você começou, teve algum momento na sua vida que você sentiu que você estava fora dos trilhos? E aí você percebeu e teve que tomar alguma ação para voltar nos trilhos? Como é que foi esse processo? Bom, o primeiro processo foi justamente esse, né? Quando eu vim ao Brasil, vim com uma empresa para instalar essa empresa. Era já um desafio planejado, mas era um desafio, porque, bom, eu já dominava assim, a língua portuguesa para ouvir, mas para falar, hoje eu falo com sotaque, né? Mas para falar havia todo uma resistência, né? Eu falava naturalmente em espanhol. A comunicação lá em casa com a minha Sim, primeira esposa, ela falava em português e eu falava em espanhol. Era uma conversa bilíngue, né? sim. E, E funciona, né? e funciona. Quando você aprende a se comunicar, funciona. Então, eu entendia perfeitamente o português, mas não me comunicava com ele. E quando eu vim aqui, bom, eu tinha que ter reuniões e não tinha essa de falar espanhol, né? Eu falava em português. Então, eram reuniões muito cansativas, porque era todo um processo, não somente de falar, mas estar atento enfim, os sinais, aquela reunião, era todo um processo de negociação. Então era uma coisa complexa. Mas isso me deixava muito bem, porque para mim era um aprendizado, era uma experiência nova. Eu estava muito legal com essa parte. Só que no final de 2001 dá essa crise, começa 2002 e a empresa não consegue se sustentar aqui. Não teve Sim. tempo hábil para se estabelecer e tal. Então a empresa volta para a Argentina. E a pergunta era, tá, então você volta com a empresa? Falei, não, eu fico aqui no Brasil. Afinal, eu tinha trabalhado um ano todo para vir ao Brasil. A família estava estabelecida e tal, né? Então, fiquei. Só que quando eu fiquei, eu não tinha currículo, porque estava chegando de fora. Meu histórico profissional tinha de uma hora para outra sumido. E tinha que começar do zero, assim, né? Então foi um momento crítico, porque não havia, simplesmente não havia emprego, né? Essa questão do empreender surgiu meio que por necessidade nessa circunstância. As poucas pessoas que eu tinha conhecido, que tinha a ver com o mundo de tecnologia e tal, viram que eu tinha algum conhecimento e aos poucos foi acontecendo assim, né? Mas tiveram momentos que eu não tinha, sei lá, morava aqui na praia da Barra da Lagoa, né? Baixamos o padrão de vida e tal. Eu pegava um ônibus para ir até o centro da cidade e ia com dinheiro para o boleto de ida, né? Sim, Não tinha nem sim. para Entendi. voltar. Aí contava com que alguém me emprestasse, eu desse um jeito.
e no meio do caminho eu nem almoçava por aí, né? Então, foi um momento crítico, mas assim, nunca me senti perdido, né? Nunca me senti com a ideia de, bom, vou empacotar tudo e volto para a Argentina, sabe? Eu lembro que um certo momento aproveitava que tinha tempo, então eu ia fazer Cooper na praia, né? E pensava, cara, será que esse é o final, né? Será que eu cheguei, fiz tudo isso para terminar assim, né? E alguma voz me dizia, não, continua que a luz vem ali, né? E aí meio que essa conversa comigo mesmo serviu para seguir adiante, continuar tentando, e bom, aí aos poucos as coisas foram se organizando, né? Mas foi das situações assim que levaram a que as coisas tremessem um pouco, né? Você comentou aí, ô Carlos, de que você ia na praia e correr, fazer o seu Cooper. É, Hoje, o que você tem de prática aí para manter a vida nos trilhos, aí a coisa um pouco mais organizada, assim, para você se sentir melhor, com mais foco? O que você tem de prática? Ainda continua correndo? Não, mas eu comecei há uns 2 anos e poucos a fazer Kung Fu, né? Olha E só. porque Além eu de queria, gringo, você pratica artes marciais. Eu acho que você tem é, bastante a ver com o Edward, né? parece que, mas Olha só, que legal aí. Você sabe que eu faço karatê, né? sei, sei. Eu Mas não sabia que eu só gostei dessa. Kung Fu, muito bom. mas tem, na verdade, 3 áreas que eu trabalho, né? A área profissional, nessa parte eu gosto de projeto, eu gosto de intensidade, gosto de negociações mais complexas enfim, quanto maior o projeto, melhor. Na parte física, eu passei bom tempo, aliás, que eu passei muito sedentário. Aí, bom, hoje estou novamente casado, já há 13, 14 anos, né? Vamos fazer, com a Fernanda, e ela é meu radar, né? Então ela Ela te respeita ajuda. muito, ela respeita muito o que eu faço, né? Mas ao mesmo tempo vai monitorando. Aí ela viu que eu estava muito sedentário, muito focado no trabalho e tal, mas falou, cara, não vai rolar, isso aí vai dar errado. Vai dar Aí, ruim. vai dar ruim. Aí, na época, me convenceu para praticar natação, né? Aí, eu não sabia nadar e tal, e foi muito legal, aprendi a nadar, fiz 1 ano e meio, 2 de natação, mas natação não era aquilo, né? E ia porque realmente fazia muito bem, condicionou fisicamente e tal, mas aí ela mesma começou também a querer, ela se conectou com essa ideia de aprender Kung Fu, e chegou a ter uma academia em que o instrutor tinha 30 anos de experiência e tinha um treino muito responsável, com muito conhecimento e tal, e terminou indo. E nesse ponto eu pensei, cara, eu adoro artes marciais, já tinha feito karatê lá de Legal. novo, né? Fiz 1 ano e meio, mas tinha adorado aquilo, mas eu tinha uma lesão no joelho. E eu, por conta disso, eu pensei, bom, karatê, kung fu, não vai ser dessa vida, não, porque com o joelho danificado não dá para fazer, né? Então, era muito tranquilo. Ela começou a ir, gostou, e eu começava a ir lá para acompanhar ela e ver como é que era. E ficava sentado lá olhando, né? Só Sim, que olhando e mexendo na cadeira, né? Porque estava com muito legal. vontade, né? E aí comentamos com o professor esse negócio do joelho. Eu falei, olha, Kung Fu tem essa possibilidade de ir adaptando de acordo às limitações de cada um, né? E ele é muito voltado para a saúde, a sua prática. Então, primeiro é saúde, depois a parte esporte, luta e etc, né? E fui testar e pronto, né? Funcionou, deu certíssimo.
vamos juntos, inclusive, né? Que bom. E é sensacional. Ela é uma prática assim física e mental e exige disciplina, exige esforço. Tem dor porque tu exige o corpo e etc, né? Mas são treinos assim muito legais. Falta assim última Hipótese. necessidade, né? Última hipótese. Você veja que interessante, porque eu lembro que quando eu comecei a treinar karatê, essas coisas, eu lembro que hoje eu acho que o pessoal tem mais consciência na hora, os professores, as academias têm mais consciência, porque antes era meio assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu frequentei com karatê era meio que muito exigente e te exigiam mesmo, não queriam saber se você estava reclamando de dor ou não. Hoje militar, não. né? Hoje o pessoal tem mais essa. Até onde eu faço também. Um cara tem um problema disso, outro tem um problema. Tá todo mundo respeitando o seu próprio limite e também tentando buscar, vamos dizer, exceder esse limite em certa extensão. Mas isso é importante, né? Porque não limita, né? Mesmo que eu operei o tornozelo uma vez. E durante um tempo eu tive que tomar cuidado com o tornozelo, porque operou o tornozelo. E é assim, né? A gente tem que ter consciência na prática do esporte. E é possível, né? Tá aí você fazendo, eu também, né? Perfeitamente. Bom, essa é a parte física. E a parte espiritual, vamos dizer assim, quando eu cheguei aqui no Brasil, conheci o espiritismo, né? E primeiro com bastante descrédito, porque eu me considerava ateu, né? Eu fui criado na religião católica e tal, mas me desconectei completamente, me tornei bastante descrente de tudo isso. E quando cheguei aqui, me convidaram aí para visitar e conhecer, aí fui lá, falei, tá, mas conhecer como? Eu tenho que aceitar as coisas que vocês falam, ou eu posso questionar, posso perguntar? Aí a resposta foi mais ou menos assim, não, você não tem que aceitar nada, você tem que perguntar tudo e nada que não faça sentido tem que ser aceito. Então, posso perguntar qualquer coisa? Tem certeza? Não, você deve perguntar tudo. Então, como havia uma coisa mais livre, aí fui para conhecer. E quando comecei a conhecer, aí fez muito sentido para mim e fui entendendo o que o Espiritismo propunha para diversas questões, me envolvi e hoje sou um praticante assíduo assim, da doutrina. Então, esse é o lado espiritual que é um grande mantenedor assim do equilíbrio, né? Que por um lado tem o agito e por outro lado tem uma conexão muito importante assim com a questão íntima, né? Ou seja, tem a Esse parte tripé é física, tem importante. a parte espiritual e tem o trabalho, esse tripé aí, né? É bem isso, bem isso. Olha que legal. E falando um pouquinho agora, mudando um pouquinho, olhando assim um pouco mais para a sua vida, Carlos, pensando em livros assim que te influenciam ou te influenciaram, assim, que você poderia recomendar aí para nossa audiência? Bom, dentro do que acabei de comentar, né, a literatura espírita, ela é muito completa, né? Então, o primeiro livro que mexeu assim com as minhas bases de crenças e de entendimento da vida e tal foi o primeiro livro da doutrina espírita, né? Que é o livro dos Espíritos, né? Ele Pode está repetir o nome? o livro dos Espíritos. Que Esse é de ele Allan Kardec de mesmo, Allan né? Kardec, isso. Que ele basicamente tem uma organização de tópicos, de perguntas e respostas, em que na época eu não entendia muito bem esse fenômeno, né? Depois já entendi como funcionou. Inclusive tem um filme dele na Netflix, dá para assistir. E ele foi perguntando e espíritos foram respondendo
e ele foi classificando toda essa informação. E aí tem perguntas que é tudo que eu queria perguntar para alguém que me respondesse de uma forma coerente, né? Desde que é Deus, né? Até questões de vida e morte, vida espiritual, reencarnação, está tudo explicado de uma forma muito coerente, muito lógica, mas nunca completa. Eu sempre digo que no Espiritismo foram se somando as respostas e ao mesmo tempo se multiplicando as perguntas, né? Você, por tomar um assunto, né? Reencarnação, legal, reencarnação, digamos que é uma incógnita. Se você tem informações suficientes que embasam e confirmam, bom, tem reencarnação, quando isso passa a ser uma realidade, você passa a se questionar um monte de outras coisas. Poxa, então, se tenho antes e depois, qual que é o papel dessa encarnação? O que eu estou fazendo aqui? Aí a tua vida ganha um outro sentido, aí começam novos planteios, né? Então, esse eu diria que foi um livro, do ponto de vista da nossa existência, né? Da minha existência física de hoje, foi determinante, né? Aí tem os profissionais, né? Tem hoje a questão de você encarar um projeto, até que ponto você tem que planejar, criar assim o projeto perfeito para sair em frente e tal, né? E como se tornar milionário com isso, e existe muito essa pegada de empreendedor que vira milionário, né? Mas no meio tem um caminho, e nem sempre os caminhos são tão certinhos e dá tudo como você imaginou, né? Verdade. Mas esse é um livro específico? Qual que é o nome que você está falando? Um livro que eu tenho, assim, é a Startup Enxuta. Ah, sim, conheço. Muito bom. Ele popularmente se diz, né, que é melhor feito do que perfeito, né? Isso. Aí é colocado como MVP, né, o Minimal Viable Product. Você tem que fazer um produto mínimo, testar ele em campo e sair andando com ele para ver o que realmente funciona disso, o que não funciona, ir ajustando, né? Então ele trabalha muito esse conceito, né? São dois livros, assim. Bom, aí tem o Monge Executivo, que ele muda bastante o conceito de liderança, essa fantasia que se tem do líder que eleva e arrasta e etc, né? Sim, Então, um líder servidor, né? Líder servidor, você tem que chegar junto, amar aquilo que está fazendo, com quem está fazendo. É um livro bem interessante de refletir e absorver também, né? Tem muita literatura muito legal, né? Legal. A gente até fez um episódio do Monge, não foi, Jefferson? Me refresca a memória. Fez, né? Nós falamos sobre o Monge Executivo. Mas assim, agora, Carlos, virando um pouquinho agora, indo agora, você é um aluno nosso, foi um prazer conhecer você, ter você como um aluno ano passado, lançou um podcast, teve toda uma trajetória aí, desafios, dificuldades, e lançou e está aí na jornada. Conta pra gente aí como é que foi um pouco dessa transição aí, como que surgiu essa questão do podcast, como que você está encarando ela, os desafios que teve lá no passado, como você superou, e olhando para o futuro aí, o que o Carlos está pensando? Olha, o podcast foi uma história curiosa, na verdade, né? Porque até pouquíssimo tempo atrás eu só tinha ouvido a expressão podcast, né? E não tinha claro o que era exatamente. E ouvi alguns podcasts, caras falando e tal, mas pensei, cara, é só áudio mesmo? Qual que é o sentido disso, né? Por que não um vídeo, né? Por que não um YouTube e tal? Não fazia muito sentido na minha cabeça. E um dia eu vi uma
uma reportagem que vocês publicam lá do Edward, né? Que ele deu a comparação certa, que aí a ficha caiu, que comparou o podcast com Netflix, né? E pensei, cara, é isso, né? Eu ouvir em horas vagas, quando tu tá no trânsito, eu pensei, cara, é verdade, no trânsito só tô ouvindo música, às vezes tem as mesmas músicas sempre, porque o rádio costuma se repetir, quando não tem a hora do Brasil. Aí, caramba, é verdade, tem muito tempo que eu tô assim, no meio de alguma coisa, sem fazer nada, e não tenho o que fazer, tá refém de um rádio, de alguma coisa, ou esperando uma consulta. É verdade, aí começou a fazer sentido o conceito. E aí veio o desafio. Faça você um podcast. Eu falei, cara, como assim fazer um podcast? E foi aos poucos, aí fui ouvindo um pouco mais e vi que o Edward insistia. Não, é muito fácil, você faz isso, faz aquilo ou outro, cadastra e você não precisa nenhum equipamento especial. Aí foram títulos que foram fazendo sentido e fiz a primeira série de aulas, né, gratuitas que vocês oferecem. Aí fui entendendo a questão de equipamentos e tal, até chegar à conclusão de que, bom, era uma boa ideia fazer um podcast, por uma questão de mercado, ele não é tão ouvido ainda no Brasil, mas está crescendo assim muito rápido. Aí conversei com alguns amigos e foram confirmando, sim, eu ouço podcast porque vou na academia e tenho meus podcasts que eu ouço e tá se ouvindo cada vez mais. Aí resolvi fazer a matrícula no curso e fiz. Para lançar, bom, o passo a passo, né, nas aulas estão perfeitas, porque... E olha só que legal, né, o Carlos? Você não sabia muita coisa, e é mais ou menos isso, eu acho que se conecta muito com os nossos alunos. Eles às vezes não sabiam, estavam perdidos, e aí começam a procurar alguma coisa sobre podcast, aí cai na nossa série gratuita, que é um curso gratuito onde a pessoa vai realmente navegando, vai entendendo um pouco do equipamento, um pouco do áudio, como que eu gravo, como que eu edito, a publicação, né, como que eu faço a hospedagem. Aí as coisas começam a se encaixar, ela vai olhando, aí ela gosta, aí ela entra pro curso lá da comunidade, que é um curso mais avançado, que tem o passo a passo, e aí ela lança. Então é mais ou menos essa jornada que as pessoas vão passando, é muito bacana, né? Sim, e vocês foram muito felizes, porque se eu dissesse, cara, para uma outra coisa, aplica esse plano que dá certo, talvez não dê tão certo. Mas em se tratando de podcast, vocês foram perfeitos, porque a trilha funcionou exatamente como vocês planejaram, assim, né? E os desafios, desde como pensar o podcast, porque aí sempre vem a comparação. Cara, o Edward e o Jefferson, eles são dois, eu sou um. Já pensei em buscar alguém, mas automaticamente, quando pensei em isso, voltei atrás. Pensei, não, vamos sozinho, porque de alguma forma eu tenho que resolver. Aí fui ouvindo outros podcasts, se colocou uma musiquinha assim, o assado e tal. Fui respondendo algumas dúvidas que eu mesmo fui chegando a algumas conclusões e bom, a música de entrada, uma musiquinha que acompanha às vezes quando faço um episódio sozinho, tudo foi se conformando. E algumas dúvidas, inclusive, que surgiram no caminho, que já fui tirando. Jefferson, Edward, me responde aqui, porque não sei o que fazer. Então, foi uma jornada bem tranquila, indo aos poucos, resolvendo 4 ou 5 aspectos chaves, assim, e foi embora, né? Foi bem legal. Legal. E dentro desse universo, né? Você está com podcast, você falou
que você está transformando o mundo IVA no varejo UAU, né? já no varejo UAU. E então conta um pouco aí dessa jornada empreendedora. Qual foi o desafio depois, né? Você tendo que só ter a passagem de ida, sem saber se ia conseguir voltar, para hoje você provavelmente já consegue pagar as duas passagens de ida e volta, né? Provavelmente. Você já consegue. Como é que foi isso aí? Paga o Kung Fu. E almoçar, né? Então, eu suponho que hoje você consegue pagar a passagem de ida de volta e ainda comer alguma coisa lá no centro. Um E consegue ir hambúrguer, no né? Kung Fu, Edward. Ele tá conseguindo até pagar o professor Também. dele lá. Então, essa trilha também foi desafiadora, teve N capítulos, né? Quando eu ouço assim, alguém, um empreendedor de sucesso e tal, vocês entrevistaram esses tempos o cara da Catarse e tal, né? Sim, sim. E quando eles falam, não, foi uma jornada complicada e tal, eu sei exatamente o que estão falando, né? Porque é complicado. O pessoal fala, não, empreender no Brasil é complicado, é desafiador. É mesmo, realmente é complicado, é desafiador. Tem várias inimigos, vamos dizer assim, vários desafios As que você, barreiras, né? Mas que é você não, possível, né? exato, você não espera, mas todo o terreno tem as suas pedras, né? Então, tem que ser bom nesse terreno. Não adianta idealizar um terreno diferente e tal, porque esse é o que você tem. E tem que capitalizar aquilo que você serve para essa caminhada. Então, a IVA, inclusive, Mundo IVA, ele foi uma empresa que chega a ter 20 funcionários. E mantive o projeto, o negócio por mais de 10 anos. Só que chegou um momento que ele não escalava, e chegar a essa conclusão, quando você tem aquele negócio que é teu filho, a tua criação, eu praticamente inventei esse conceito de terceirizar um trabalho de prospecção muito profissionalizado e tal. Só que chegou uma hora que tive que enfrentar Reinventar. enfrentar primeiro com a realidade, cara. Não dá, cara, não dá para esticar isso aqui mais tempo, porque não deslancha, nunca vou chegar a ter uma empresa milionária, o que me dê os milhões, pelo menos, dessa forma. Então, vamos resetar, né, Paulo? Isso foi início do ano passado, e também sem saber muito o que fazer. Aí parei, porque às vezes quando você está muito contaminado, né, com um projeto que está abandonando, você não tem muito claro qual que vai ser o norte, né? Aí eu fiquei um tempo sem decidir nada. Eu penso muitas vezes que quando você não sabe muito bem o que fazer, é melhor não fazer nada. E não fazer nada já é uma ação, porque você está ocupando a mente, está ocupando o físico, está ocupando, deixando o universo trabalhar também, né? Confiar nisso. Então, passei um tempo fazendo coisas alternativas, fiz traduções de livros, um negócio que eu achei bacana lá, e, enfim, aí surgiu, de repente, essa observação de que o varejo físico estava muito atrás no tempo, na questão de tecnologia. Eu sou um cara que lida muito bem com negócios de tecnologia, e, em resumo, havia uma oportunidade ali, né? Eu tinha toda uma estrutura criada, então vamos aproveitar essa estrutura criada com conhecimento de tecnologia, etc., e ferramentas que eu tenho todas ativas, para, de repente, inventar o novo negócio, né? Aí fiz umas pesquisas com empresas que atuam nessa área,
vi que ninguém estava falando muito sobre esse varejo novo que precisa vir. Eu pensei, bom, é isso. Estão todos os sinais apontando para lá. O podcast fez total sentido nesse modelo, porque também era um formato diferente, e se é para ser diferente, vamos investir nesse formato também. Então, foi se encaixando dentro do que esse universo, né, traz para a gente, né? Foi se encaixando tudo para o negócio acontecer. E tudo isso levou, né, eu moro em Palhoça, né, e conversando e unindo as pontas, eu me tornei representante de uma ferramenta, de uma plataforma de gestão de planos de fidelização, de soluções financeiras e tal, e conectei soluções com uma associação comercial da nossa cidade daqui, e criamos um plano para valorizar os comércios da cidade. Inclusive, o plano chama Valorize Palhoça. E esse plano consiste em quê? Em trazer os comerciantes dentro dessa plataforma para que eles ofereçam benefícios para os clientes. No caso, oferecem que quando o cliente compra, um percentual dessa compra volta para o cliente como um cashback, como um valor Sim. que eles guardam e gastam em outro momento, onde eles quiserem. E essa plataforma administra tudo isso. E tudo isso funciona de forma, entre aspas, gratuita. Ninguém paga uma mensalidade para entrar nesse projeto. E tudo é pago pelas vendas que ocorrem dentro desse sistema. Então, esse programa fez todo sentido para a associação. E ontem estive em Lages, numa reunião de núcleos de inovação. Tinham 10 cidades, a gente apresentou esse projeto e já há interesses em levar esse projeto para mais outras cidades dentro de Santa Catarina por enquanto. Então, veja que esse podcast deu uma certa autoridade, porque estou falando e opinando e entrevistando pessoas e tal, e tudo isso está levando para uma jornada que está envolvendo cidades inteiras, né? Olha que legal, isso é uma coisa, você falou uma coisa importante, o podcast, às vezes as pessoas falam assim, né? É uma pergunta muito comum de alunos. Como que eu ganho dinheiro com podcast? Às vezes a pessoa tem aquela intenção de ganhar dinheiro diretamente com o podcast. Mas eu acho que existe a possibilidade de ganhar dinheiro diretamente com o podcast. Mas para isso, você tem que ter um público gigante e você vai ganhar centavos por cada pessoa que ouviu aquilo lá. Como, por exemplo, canais de YouTube que remuneram, mas eles têm que ter milhões de visualizações. Mas a possibilidade muito mais real é você ganhar dinheiro através do podcast, né? Então, e como a gente ganha muitas vezes é não tangível, porque é a autoridade que você passa a ter. Peraí, ele está produzindo um podcast. E outra coisa, só o fato de você produzir um podcast, você ter que entregar um conteúdo constantemente, você já se torna obrigado a conhecer cada vez mais, estar se atualizando. Então, eu acho que é uma mecânica que cria um ciclo que é muito interessante. E eu acho que é uma forma mais prática de produzir conteúdo, por exemplo, do que o blog. O blog você tem que escrever muito, aquela coisa que acaba demorando. E é mais fácil também de consumir o conteúdo. Igual o Carlos falou, né? Pode consumir no trânsito. E uma coisa que eu achei interessante foi justamente isso, né? Em algum momento, né, Carlos, você até comentou, né, que faltava, né? Você ficou meio sem saber o que fazer, né? Sem aquela clareza. Mas
as coisas elas vão acontecendo quando você faz o podcast, depois elas começam a tomar proporções que talvez você não imaginaria, e tudo gira em função daquilo, mas não é uma coisa isolada, né? É um conjunto de coisas que acontecem em torno do podcast. É isso que as pessoas precisam entender. Às vezes ele, né, igual o Eder falou, será que é só o podcast? Não, às vezes tem um monte de coisa que está em volta ali que você pode se aproveitar disso e que é o bacana da coisa, né? É um conjunto. Mas uma coisa que eu fiquei em dúvida aí, ô Carlos, nessa jornada como um todo, assim, qual foi a maior dificuldade que você teve dentro do processo de lançar o podcast? Olha, a maior dificuldade é pessoal mesmo. Eu sou um cara que não gosta de aparecer. Tanto que a Mundo IVA é Mundo IVA, não é Carlos Salinas, né? Varejo UAU é Varejo UAU, não é Salinas do varejo, né? E eu não gosto da ideia de aparecer na frente ali como protagonista e tal. E foi uma barreira que eu tive que criar pessoal mesmo, né? Cara, eu vou ter que dizer que eu sou Carlos Salinas nesse podcast. O pessoal que fala tem que se apresentar. Então não tem outra, né? E tem que ser o protagonista de todos os podcasts. Então essa barreira levou algumas semanas para eu decidir se eu queria realmente fazer isso. Olha que engraçado. É uma coisa engraçada mesmo, porque eu confesso que pensando assim, eu também tive essa dificuldade. A gente sempre passa por isso, porque a gente fica meio assim, mas eu ficar aparecendo, e agora eu e o Jefferson já tá virando meio que youtuber também, mas a gente faz porque a gente, através do YouTube, na escola do podcast, a gente puxa pessoas, né? Existe um público interessante também no YouTube. A gente puxa elas para o mundo do podcast. Sim. E sabe o que é importante da gente aparecer, Carlos? É porque as pessoas querem fazer negócio com o Carlos Salinas. Isso a gente tem que sempre lembrar. Pode ser, né, Varejo UAU, pode ser Mundo IVA, pode ser escola do podcast, mas as pessoas querem saber que por trás existe o Edward, existe o Jefferson, existe o Carlos Salinas. É um momento necessário. Eu demorei para decidir que, bom, vou encarar mesmo, mas eu sempre tive por exemplo, quando eu comecei com os primeiros negócios, era o consultor, né? Era o especialista. Era o consultor, né? O consultor. E o que ocorria nesse cenário? Eu pensei, cara, isso não escala nunca, porque consultor tem 7 por 24 no máximo. Exato. E também, em dado momento, se virar muito demandado, tu vai querer parar, e quando parar, para um negócio. Eu pensei, bom, o negócio tem que ser bom quando ele trabalha para ti, né? Então, eu sempre tive muito claro isso. Esse foi um dos motivos, eu acho que foi a desculpa também, para não aparecer nos projetos. E agora, meio que vocês falaram, também entendi isso, né? Porque as pessoas, né, Carlos, eu até lembro um áudio que você me mandou, né, e a gente trocou algumas mensagens pelo WhatsApp, e aí eu falei, né, puxa, será que não vale a pena você fazer um episódio 0 de introdução, onde você se apresenta? Porque acho que ficou faltando. E você falando isso agora, veio na minha mente. Puxa, é verdade isso, porque você fazia uma introdução muito breve do Carlos. Aí eu falei, não, fala um episódio 0, onde você fala quem é o Carlos, porque isso é importante, as pessoas se conectam com isso, né? Eu vejo que muitas vezes me boicoto, né? Porque eu não gosto de falar de mim. Eu sempre digo, gente, eu faço palestras, inclusive na doutrina espírita e tal, e eu sempre falo, eu não sou modelo de absolutamente nada. Será? Não, porque as pessoas, isso naquele âmbito é muito importante fixar isso. Claro. As pessoas se idealizam muito, né? Dizem, não, eu quero ser como, sei lá, Chico Xavier, né? E, pô, Chico Xavier, ele falava, não é, eu não sou perfeito, eu tenho um monte de defeitos e tal, né? Nesse formato que
o Gandhi, o Mandela, são caras iluminadíssimos, né? A Madre Teresa, enfim, eles não querem se colocar como modelos, eles são modelos por aquilo que vibraram, por aquilo que passaram isso. ao mundo. Mas aí pensa, cara, quem sou eu do lado desses caras, né? Então, tá muito longe. Então, eu compartilho uma história e tal, mas cada um tem a sua, tem que extrair o bom que tem cada um. Bom, esse é o lado espiritual. Mas o lado empresarial, parece ser importante essa história, né? As pessoas precisam de referências mesmo, e alguém que puxe o barco para algumas coisas. Estou aprendendo com isso, né? Ainda não está totalmente internalizado isso aí, não. E é engraçado que elas se conectam, igual o Edward falou, com pessoas, e nós somos pessoas, e não quer dizer que a gente é a prova de falhas, que a gente não comete os erros. É bem isso. Então, às vezes os alunos, né, a gente já tem mais de 10 mil alunos na escola, e às vezes as pessoas olham para a gente e falam, nossa, né, eles fazem, mas não é algo assim que a gente vê dessa forma, às vezes a gente, né, se enxerga também de uma forma, às vezes a gente se diminui, mas às vezes aquilo que a gente faz, que a gente talvez consiga desenvolver, que para a gente é fácil, para o outro às vezes é mais difícil. E a gente pode transmitir o nosso conhecimento, aquilo que a gente sabe, com humildade, sem querer ser arrogante e ajudando as pessoas. E isso é o que gera bastante engajamento. A gente percebe isso muito com os alunos. Então, essa naturalidade, essa espontaneidade, o próprio podcast, as pessoas percebem isso, porque é uma coisa que gera engajamento quando a gente é tranquilo, assim, o que autêntico, a gente é aqui é um autêntico, né? E a gente, inclusive, observa isso no seu podcast, né? O Carlos, que está dando a entrevista aqui pra gente, é muito parecido com aquele que a gente ouve lá no podcast. Isso é bacana, e as pessoas gostam disso. E tá tudo bem, né? Vai ter gente que vai se conectar e vai ter gente que vai passar e vai se conectar com outro, né? E faz parte, né? Faz parte. Isso, a gente não tem que ser um batalhador pelos números, né? Tem para ser um recado. Aquilo que tu acredita, aquilo que tu vibra e é a tua verdade. Se outro tem outra verdade, eu gosto do Jefferson dizendo, tudo bem. Tá tudo bem, exatamente, tudo bem, pode conversar, não tem problema, é assim mesmo. Sim, e o ecossistema é rico dessa forma, né? É rico. E mesmo, por exemplo, observando a sua doutrina, você falou outras pessoas aí, citou outros nomes que são de outras doutrinas e tá tudo bem. O que eles fizeram foi o bem, né? Eles propagaram a verdade, né? Eles fizeram o trabalho deles, tiveram o impacto deles. Você falou de Madre Teresa, né? A gente sempre observa pessoas de várias denominações diferentes citando ela, né? Que é algo bonito, né? Que as pessoas veem a obra que ela fez, independente, né, dos dogmas, das doutrinas, o que está por trás é o humano, né? E as pessoas se conectam com isso. Porque aquilo é meio, né? Se a doutrina A, B ou C serviu de alavancador, de apoio para aquilo que tu foi realizar, o importante é o que tu realizou, o que te ajudou para essa jornada é meio, não é o fim. Legal, foi muito tudo bom, ligado e tudo ligado muito com propósito, certo? Propósito de vida, eu acho que isso é muito legal. Eu quero fazer a gente tá chegando aí quase a 1 hora aí já de conversa. Já? Assim, sinceramente, a gente poderia ficar muito mais tempo se a gente fosse esmiuçar aí a parte de negócio, deve ter muita história. Mas deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Quando você percebe que você tá sem foco, eu acho que você acabou falando mais ou menos aí, né? Mas vamos ver, você tem alguma coisa específica quando você tá sem foco, você percebe que você tá desgastado, tá complicado. O que você faz para recuperar o foco e voltar nos trilhos? Tem alguma prática específica? Sai, toma um ar, toma um café, olha lá, o cafezinho. Dorme, busca outro dia. Exatamente. A gente perde muitas vezes o foco porque associa produtividade com tempo de dedicação, né? E é muito mais importante a qualidade que você dá àquele tempo do que a soma, né? Não é quantitativo, não é quantidade de horas, é Perfeito. Quanto que aquela hora te rendeu, né? Quanto que você estava ali nessa hora que estava trabalhando naquilo. Então, cara, tá a fim de
entrar no Facebook, bom, para com aquilo, entra no Facebook, faz o que tem que fazer, vê o que tem que ver, fecha o Facebook e volta, né? E essa questão de rede social, ser o vilão, acho que o vilão na medida que tu não se sincera contigo mesmo, né? Tá afim, faz. Acabou, legal, fecha, aí tem Agora que saber trabalho. fechar. Tem que saber fechar, senão aí toma conta, né? Mas essa coisa de se fixar muito na produtividade por tempo, etc., não adianta, a gente tem que se permitir e focar naquele momento que você vai ser mais produtivo. E muitas vezes você vira à noite, né? Falamos hoje, né? É isso. Cara, é um momento muito legal para mim, por algum motivo, seja lá qual for. Eu produzo muito à noite, né? Produzo bastante, principalmente se tiver que criar alguma coisa nova. Viro à noite, depois durmo no outro dia. Claro, não faço isso sempre, mas dá para É uma forma, claro. Funciona, é da tua parte, né? E como eu disse, né, para você no início, antes da gente começar a gravar, o Tim Ferriss é um cara que é notívago também. Ele fala que acorda acho que umas 10 da manhã, né? Por aí, 9, 10 da manhã, tá tranquilo. E tá tudo certo. É Sim. Importante a pessoa encontrar o ponto dela ótimo de produtividade. Vai variar de uma pessoa para outra, com certeza. E você teria, assim, um recado, se você pudesse, se pudesse não, você está falando com o Brasil inteiro, através do mundo inteiro, né? Com o mundo inteiro. Cara, qual o recado que você daria para as pessoas para manter uma vida nos trilhos? Eu diria que o principal é o autoconhecimento, sabe? A pessoa se abrir consigo mesmo, olhar para o espelho, saber que você é aquela pessoa que tem defeitos, que tem um monte de qualidades e focar mais nas qualidades. A gente vive numa sociedade muito pessimista, né? Muito focada em jornal, muito focada em notícias. Eu, inclusive, vou fazer uma propaganda aqui. Claro. Esse negócio de negatividade e tal, eu sou um otimista, assim, né? E com essa questão de que o mundo está cheio de problemas, cheio de calamidades e tal, eu sempre vejo o outro lado, que o mundo está muito legal, o mundo progrediu um monte, e aí com essas conversas que estão muito malucas, de se está certo ou está errado, eu criei junto com uma turma, né, um grupo no Facebook chamado O Mundo Está Cada Vez Melhor. E nesse grupo as pessoas postam boas notícias, só boas notícias. Convido todo mundo a participar. Então você vai passar para mim o link desse grupo, porque eu vou querer entrar nesse grupo também. E a gente põe no show notes para o pessoal poder ver e entrar no grupo. Eu acho que é legal, né? A gente pega um grupo com notícias boas, e a gente fica sabendo das iniciativas legais, e isso inspira outras pessoas, certo? Bem por aí. É uma visão de mundo, né? A gente pode escolher o que vai olhar, né? À medida que você escolhe as coisas boas, vai se alimentar com aquilo. E é realmente bem importante. Não, legal. Ô Carlos, agora faz o seguinte, deixa os seus dados aí, as suas informações de contato, se o pessoal quiser entrar em contato contigo, quiser falar com você, qual que é os contatos aí do Carlos? Bom, aí tem nas redes sociais, me encontram por Carlos Salinas mesmo, depois posso mandar os links. Eu estou no Facebook, basicamente, e no LinkedIn. Essas são as duas redes que eu opero assim com mais frequência. O podcast é o Varejo UAU, né? É só buscar, ele está lá, já tem vários episódios, vão continuar aparecendo. E basicamente isso, né? Quem quiser trocar uma ideia, fica super à vontade. De qualquer assunto que conversamos aqui.
Eu Obrigado, vou colocar esses seus dados aí no show notes, para as pessoas poderem ter esses links todos, né? E, Carlos, assim, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa entrevista, por ter participado. Também obrigado por ser aluno da Escola do Podcast, por ter confiado em mim, ter confiado no Jefferson nesse nosso trabalho. E então eu só tenho agradecimentos a você. Estou em ótimas mãos. Foi um grande prazer mesmo. Muito obrigado, exatamente. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo, e eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente vem a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Olha, se você gostou do podcast, eu, o Carlos e o Jefferson, a gente vai ficar honrado, ainda mais se você pegar e contar para o seu amigo. Olha, escuta esse podcast legal aqui, especialmente essa entrevista. Ensina o seu amigo como acessar um aplicativo e como acessar um podcast. Se você fizer isso, nós três ficaremos muito agradecidos e com isso você vai estar ajudando outra pessoa a ficar com a vida nos trilhos. E esse suporte vai ajudar a gente a divulgar ainda mais esse nosso podcast. Fique ligado em nosso site, que é o vidanostrilhos.com.br. Como eu disse, todas as informações, os livros que o Carlos comentou, a gente vai deixar lá para você poder acessar. E muito obrigado pela audiência, e essa é uma jornada que está apenas no começo. Vida nos trilhos, você no comando da sua vida.